Olá, meus queridos. Estamos aqui com nossa série Princípios de Vida no Espírito. Hoje, capítulo 10. O novo homem criado segundo Deus. Essa série está baseada no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 22 a 24, que diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, tudo aquilo que você já passou, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O nosso tema aqui do capítulo 10 é o homem natural, espiritual e carnal, parte 4, e nós encerramos esse assunto de hoje. Mas continuaremos a nossa série, Princípios de Vida no Espírito. A nossa vocação é para ser homem natural, homem das pulsões, homens da psique, porque somos seres da ambiência, do ambiente. Nós vivemos influenciados pelo ambiente, assim como a cidade de Corinto, que era um ambiente das pulsões sexuais intensas. E a vocação do homem natural é ser de uma ambiência espiritual falida, porque vive de pulsões, não vive guiado pelo Espírito. E isso evidencia uma doença. Mas o chamado do Espírito de Deus para nós é que nós nos tornemos gente do Espírito. Gente que não se abala, que sabe celebrar o nascimento e sabe celebrar a morte, porque aprendeu a viver. E quando aprende a viver, aprende a morrer. E é assim que é. Ele sabe que as coisas são assim. Ele já teve esse discernimento. O homem espiritual, ele não teme mais nada e nem a morte. Não teme amar, não teme perdoar, não teme crer, se entregar e confiar naquele que o guia. É nesse processo, é nessa caminhada que vai se instalando dentro de mim e de você a consciência do Espírito, cada vez mais aguda, cada vez mais profunda, cada vez uma consciência que aprende a juntar coisa com coisa e a pensar. Não pensar como alguém que esgota os recursos mentais, mas como aquele que aprende a pensar no Espírito, aprende a pensar a partir da mente de Deus, da mente de Cristo, da mente do Evangelho. Pensar no Espírito não é pensar no cérebro, é pensar nas coisas do Espírito. Pensar no Espírito não tem teto para lógicas humanas e sabedorias humanas. Pensar no Espírito é quando nós esbarramos na lógica. Ainda assim temos as promessas de Deus asseguradas como afirmação em nós, no nosso espírito. Mesmo que não possamos entender por inteiro tudo aquilo que cremos, o certo é que cremos. E porque cremos, a palavra de Deus nos garante e nós ficamos livres e não ficamos estancados
em nossos próprios limites. Pensar no Espírito é andar no entendimento em fé, que está para além de nós, que está para além das nossas faculdades mentais. É somente quando em fé nós vamos além de nós e saímos dos estados que nos contingenciam, estado natural, estado carnal. Nós não somos homens naturais. Nós não fomos feitos para ser homens naturais, nem homens carnais. Nós fomos feitos seres do Espírito, para viver no Espírito, andar no Espírito. Somos criados à sua imagem e à sua semelhança. O chamado de ser um homem do Espírito é algo estranho e anormal em relação a tudo que nos rodeia, em relação a tudo que nos cerca. Por isso que Jesus falou do caminho estreito e do caminho largo. O caminho largo é caminho de homem natural, de homem carnal, mas o caminho estreito é o caminho do homem do Espírito, que consegue discernir coisas espirituais com coisas espirituais. O caminho natural e o caminho carnal é um caminho largo, onde cabe tudo. Nesse caminho o homem vai caminhando se estiver sentindo, ou não vai se não estiver sentindo. É guiado pelas impressões do sentido. Ele ama porque simpatiza, ele odeia porque antipatiza. Esse é o caminho largo. Ele gosta porque acha que pode ter algum proveito naquele relacionamento, ou não gosta se não pode aproveitar nada. Ele se dá bem, ele caminha, ele é capaz de sentir profundamente mal se o outro trouxer uma provocação que o deixe em estado de desconforto. Dessa forma, o mundo para ele acaba. O chamado meu e de você é para ir além, é para chegar naquele momento da vida em que, ainda que todas as coisas conspirem ao contrário, o coração diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. É por isso que o caminho do homem espiritual é um caminho estreito. Não cabe tudo nesse caminho. Não cabe o ódio de natureza nenhuma. O ódio nunca se justifica na mente do homem espiritual. No homem espiritual não cabe a inveja, não cabe os ciúmes, as intrigas, as iras. Nesse caminho, o caminho estreito, cabe somente aquilo que é realidade, com a qual eu e você passamos a nos apresentar diante de Deus, do Deus que é luz e é verdade, do Deus que é o caminho, a verdade e a vida. É por isso que é um caminho estreito. Esse caminho vai depurando o ser, de dentro para fora, extirpando o lixo da mente, das emoções confusas, e colocando o homem num caminho simplificado, de confiança, de certeza, de que ele está crescendo, não porque esteja evoluindo,
mas crescendo porque Deus de fato está se revelando a Ele. O nosso crescimento não é uma evolução nossa, porque somente crescemos se houver a revelação de Deus em nós. Se não houver revelação de Deus em nós, nós estamos involuindo, não estamos evoluindo, porque só podemos evoluir através de sua revelação dentro do nosso espírito. É por isso que, por mais que nós cresçamos e estejamos vivendo apenas como um homem natural desconectado de uma consciência de fé, é por isso que cada um de nós, mesmo sendo adulto, vivendo uma vida natural, desconectada de Deus, não passamos de crianças. Se nós não entrarmos no processo do crescimento no espírito, nós vamos ficando piores à medida que envelhecemos. Ou nós achamos que estamos melhores hoje do que ontem? Se não tiver Deus sendo revelado a cada dia e o Evangelho sendo revelado a cada dia em você, você está cada dia pior. A menos que o processo natural, o ciclo do homem natural tenha parado. O ciclo do homem carnal, do homem orgânico, entregue a emoções, pulsões, provocações e sentimentos gerados fora do ser. Ódios, invejas, enfim, tudo que nós já falamos. Enquanto há um espírito de criança, nós estamos livres disso. Mas, quando crescemos, ficamos adultos. Não adultos no espírito, apenas adultos. Nós, a cada dia, pioramos, a não ser que a nossa mente seja renovada. A única coisa que interrompe esse processo é a consciência do Evangelho. A única coisa que nos impede de evoluir é a consciência do Evangelho em nós, sendo gerada, produzida, crescente. Porque se não for assim, a cada dia que passa ficamos piores daquilo que um dia fomos. Mas o Evangelho está aí para nos tornar pessoas melhores. Não pense que o melhor de você está em você. Há sempre algo para ser produzido e processado e caminhado em fé para crescer no Espírito e desenvolver a sua fé em Cristo Jesus. Não deixe o passado ser a sua coroa. Veja o presente e saiba que você pode caminhar e ser pessoa melhor que ontem. Tenha como alvo as coisas que estão à frente. Abandone as coisas que para trás ficam e avance para aquelas que estão diante de você. Cresça no amor, na paciência, na esperança, no domínio, na alegria. Encontre a fonte da água da vida. Encontre o rio da água da vida. Encontre o amor de Deus. Esse é o convite para o discípulo de Jesus. Aquele que caminha, porque a caminhada de um discípulo de Jesus é o caminho de que a palavra dele entre na sua mente, entre no seu coração, se instale na sua consciência, para que você seja alguém sólido, firmado na rocha. E se você não estiver, você precisa ter a consciência de que para quem você irá, se só em Cristo você tem as palavras de vida eterna. Não existe outro caminho que você possa encontrar. Somente Cristo tem as palavras de vida eterna.
Você quer realmente andar no caminho do discípulo de Jesus? Quer se tornar uma pessoa que não anda segundo o que as pessoas pensam de você? Quer ser uma pessoa que não seja vulnerável às energias negativas dos outros? Quer ser uma pessoa que apenas a consciência do Evangelho em Cristo defina o seu caminho, o seu passo? Quer ser uma pessoa que continue intacta na sua mente, na sua consciência, no seu coração? Que você possa caminhar, mesmo que a pessoa que você mais admira no Evangelho fracasse? Essas são as diferenças entre homens naturais, homens espirituais, homens carnais e o homem maduro em Cristo. O convite de Jesus não é para você ficar alienado ou ficar sentado, parado no mesmo lugar, ouvindo algo que você não aprende, ou aprendendo algo que você não põe em prática. Ou o Evangelho se torna a vida em nós, ou a exposição dele em nós pode nos fazer morrer, porque a palavra do Evangelho é cheiro de vida para a vida e aroma de morte para a morte. Para uns, vida, para outros, morte. Mas, se o Evangelho for acolhido, vai gerar um homem espiritual. Se tolerado, produzirá um homem carnal. E se rejeitado, produzirá um homem natural. É simples assim. É dessa forma. E nós encerramos aqui este capítulo de princípios de vida no Espírito, capítulo 10, com a parte 4 aqui do homem natural, carnal e espiritual. E nós prosseguiremos nessa jornada. E eu conto com vocês no próximo capítulo, capítulo 11. Deus abençoe a todos. Beijão.